Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre transporte de solutos no floema. Bom, existe um modelo que na verdade ainda não está 100% aceito porque tem alguns detalhes que faltam ser estabelecidos que eu vou discutir nessa aula de hoje, mas que de forma geral explica muito bem como ocorre o fluxo de seiva no floema. Eu já comentei rapidamente na aula passada de que no floema, diferentemente do xilema, o fluxo de seiva ocorre sob pressão, enquanto que no xilema ocorre sob tensão, ou seja, sob pressão negativa. Mas o que faz com que ocorra esse movimento também é diferença de pressão. Lembro lá no xilema que quando eu comentei o que é que faz a água subir, desde as raízes até as folhas na parte aérea, é que quando as folhas transpiram, geram uma pressão negativa e puxam a água que está sendo absorvida na raiz, que tem uma pressão negativa, mas relativamente mais alta do que na folha. Então isso são pressões negativas, mas é a diferença de pressão que faz a seiva subir. No caso do floema, o que provoca movimento de seiva, que nesse esquema eu estou mostrando aqui para vocês, movimento de cima para baixo. Isso aqui é um exemplo retirado de plantas de beterraba, como vocês estão vendo nessa gravura aqui por trás do esquema. É também diferença de pressão. Só que nesse caso é pressão positiva gerada pelo acúmulo de solutos, principalmente sacarose. Lembra que eu comentei na aula passada de que sacarose é o principal açúcar transportado no floema para a maior parte das espécies de plantas. Tem algumas exceções, que eu vou comentar também aqui hoje, mas no caso da maior parte das plantas é a sacarose que é transportada. E a sacarose transportada vai gerar uma diferença. Então observe que nesse esquema aqui está sendo mostrado um local em que a sacarose está saindo de uma célula fonte, que por exemplo, nesse caso aqui é uma célula da folha. A maior parte das fontes em plantas são folhas, tem algumas exceções, mas no caso das plantas, o órgão realmente especializado em produzir energia, em converter, aliás, energia luminosa em energia química como açúcares, são as folhas. Então essa folha fonte, ou essa célula fonte aqui, está transportando açúcares até o floema, próximo a ela, próximo ali às nervuras das folhas. Esse esquema aqui está bem simplificado, tem uma célula próxima à fonte, tem uma célula próxima ao dreno, que seria essa aqui abaixo, e tem apenas uma entre elas, mas é claro que existem milhares de células, aí dependendo do porte da planta, muito mais do que isso ao longo da rota de transporte. Mas, por exemplo, só para simplificar, então colocaram só um aqui no nosso desenho. Então a sacarose está saindo da folha fonte, está se acumulando nos elementos crivados do floema próximo a essa fonte, e essa sacarose que se acumula faz com que ocorra um efeito osmótico, que faz com que, por sua vez, entre água nessa célula e gere pressão. É o mesmo princípio de potencial osmótico que nós vimos lá em relações hídricas. Mais adiante eu vou voltar a discutir isso mais um pouco, mostrando cálculos. Mas é exatamente aquele mesmo efeito osmótico lá. Então, entre o soluto, entra água para equilibrar o efeito osmótico, e isso gera uma pressão positiva. Por sua vez, próximo ao dreno, que vai estar retirando os açúcares, então o dreno vai estar retirando sacarose. Por exemplo, o dreno aqui da beterraba é exatamente a raiz tuberosa que está acumulando açúcares como reservas. Então esse açúcar está saindo do elemento crivado do floema próximo ao dreno. Consequentemente, o efeito osmótico vai ser menor aqui próximo ao dreno. E aí a tendência é que saia a água do dreno, ou do elemento crivado do floema próximo ao dreno, e essa água, por exemplo, está indo aqui para o xilema. Então você vê que na parte de cima a água está saindo do xilema e está indo para o elemento crivado próximo à fonte. Está saindo água também da célula produtora de açúcar aqui, ocorre esses dois movimentos de água, sendo que próximo ao dreno está saindo água do floema e indo para outras regiões. Não necessariamente precisa ir apenas para o xilema, mas ela vai sair daqui porque o efeito osmótico vai diminuir.
E aí, consequentemente, vai existir uma diferença de pressão entre o elemento crivado que está próximo à fonte e o elemento crivado que está próximo ao dreno. Porque aqui está entrando açúcar, está aumentando o efeito osmótico, e aqui está saindo açúcar, está diminuindo o efeito osmótico. Então, essa diferença de pressão faz com que ocorra o fluxo de seiva exatamente a favor do gradiente de pressão. Então, isso é um exemplo de fluxo de massa, movimento de solutos, juntamente com água, porque tudo vai ser carregado aqui juntamente com essa diferença de pressão, e isso faz com que ocorra então um movimento de seiva no floema. No floema, apesar de que nós estamos vendo aqui de cima para baixo, né, o movimento, mas ele necessariamente não precisa ser apenas de cima para baixo. Ele sempre vai ser da fonte para o dreno. Então, por exemplo, o dreno pode estar lá na parte mais de cima da planta. Pode ser uma flor, um fruto, uma semente que está sendo produzida. Eu vou colocar mais alguns exemplos para isso ficar mais claro. Mas aqui no caso desse nosso esquema, né, ele está sendo mostrado de cima para baixo, porque é a raiz que está funcionando como dreno, é ela que está absorvendo, né, os açúcares que estão sendo produzidos lá na parte aérea via fotossíntese. Então, existem algumas técnicas utilizadas para analisar o transporte no floema que confirmam esse modelo de fluxo de pressão. Por exemplo, dá para se observar na nervura central de uma folha ou no caule locais diferentes com microscópio. Então, daí tem que se remover uma camada da epiderme para poder ficar mais claro de se observar. E dá para, por exemplo, colocar líquidos com coloração específica, né, que dê contraste no microscópio, e daí são analisadas, por exemplo, velocidade de transporte, direção do transporte, né, e por aí vai. Então aqui é um exemplo disso. Um líquido verde, né, foi colocado aqui, próximo a esse elemento crivado do floema, e se observa um movimento tanto para elementos crivados vizinhos, e célula companheira também aqui, né, porque a célula companheira está sempre numa interligação com o elemento crivado, né, isso a gente viu na aula passada, mas o movimento da seiva está ocorrendo aqui, né, nesse sentido da seta, né, que está mostrado aqui. Então, isso dá para ir sendo acompanhado ali naqueles estudos com microscópio. Então, isso confirma, por exemplo, que o movimento ocorre a favor do gradiente de pressão, né? Dá para medir pressão num canto e no outro. A velocidade, então, por exemplo, por que a gente poderia imaginar, não, o transporte no floema ocorre via osmose, via gradiente osmótico simples, né? O movimento por difusão simples, que é via diferença de potencial hídrico, por exemplo. Mas não é assim. Ou potencial químico, por exemplo, sacarose sendo transportada a favor do gradiente de potencial químico, que seria possível porque, por exemplo, o potencial químico da sacarose próximo à fonte é muito maior do que o potencial químico da sacarose próximo ao dreno, porque a fonte está acumulando sacarose no floema e o dreno está retirando. Mas a velocidade seria muito menor do que o que mostram os experimentos, principalmente esses experimentos feitos com observação ou com algumas outras técnicas. Isso permite também observar que o movimento ocorre a partir das placas perfuradas do floema, né? Então todo esse modelo, né, que eu acabei de botar aqui, né, você vê que o fluxo está ocorrendo exatamente a partir das placas crivadas, dos elementos crivados do floema, que o movimento ele não é obstruído por organelas, então por isso que os elementos crivados perdem o vacúolo e perdem muitas organelas. Então todo o cálculo envolvido no entendimento que se tem da anatomia do floema, ele vai sendo confirmado a partir de experimentos desse tipo. Então aqui a gente tem um exemplo com valores que podem ocorrer normalmente em plantas, que demonstram como é que ocorre então esse modelo do fluxo de pressão para transporte dentro do floema, né, que já envolvendo cálculos e valores que podem ser observados e que são observados na prática a partir de dados experimentais. Então observem o seguinte, tá? Essa célula fonte aqui, ela é exatamente uma célula da folha, uma célula do mesofilo da folha. Inclusive
essa organela verde mais escura aqui é um cloroplasto que está fazendo fotossíntese e, consequentemente, está produzindo sacarose. E aí essa sacarose que está mostrando como essas bolinhas elas vão sendo transportadas. Em primeiro lugar, elas podem ir para a célula companheira ou uma outra célula intermediária que pode existir em folhas de algumas espécies de plantas, mas mesmo que exista uma outra célula intermediária, o esquema de transporte é o mesmo. Ele vai sair da célula fonte, vai passar para uma célula companheira ou intermediária. Vocês estão observando que não existe plasmodesmas aqui entre elas. Em algumas situações podem ocorrer. É que o que está sendo mostrado aqui é o transporte pela via apoplástica, que eu já expliquei, né, mas tanto em relações hídricas quanto no transporte de elementos minerais. Então esse açúcar está se acumulando na célula companheira aqui, e aí como ele se acumula aqui, ele consequentemente ele é transportado até o elemento crivado do floema via plasmodesmas que existem entre eles dois. Então nesse caso aqui, essa sacarose vai se acumulando e vai gerando um efeito osmótico. Então observem que aqui o potencial osmótico está em menos 1,7 megapascal. Por quê? Porque está acumulando sacarose. Esse acúmulo de sacarose, por sua vez, juntamente com o potencial hídrico, o potencial de pressão que vai existir no elemento crivado do floema, vai dar, né, o potencial hídrico que nós temos ali, né, que lembro de relações hídricas que eu falei que para transporte de água a gente tem que considerar o potencial hídrico. Então o potencial hídrico nessa célula aqui do floema, nesse elemento crivado do floema, ele está em menos 1,1 megapascal. Se tiver células próximas com potencial hídrico mais elevado, vai haver transporte de água para esse elemento crivado do floema aqui. Então, por exemplo, no xilema que está próximo, porque na folha o xilema sempre está próximo ao floema, né? Lembro que na aula passada eu mostrei um exemplo de um feixe vascular em que o xilema estava bem próximo ao floema. Então, normalmente, tem muita água no xilema que pode sair para o floema, desde que exista a diferença de potencial hídrico. Então, aqui o potencial hídrico está em menos 0,8 megapascal, que é maior. Tá? Menos 0,8 é maior do que menos 1,1 megapascal. Então vai sair água do xilema para o floema. Ou qualquer água que esteja em algumas outras células aqui próximas vai sair também, desde que o potencial hídrico dela seja maior do que do elemento crivado do floema. Que é exatamente isso que eu mostrei no primeiro slide da aula de hoje, né? E o que eu estou mostrando agora, baseado em dados experimentais. Então vamos lá para o dreno, tá? O dreno que poderia ser uma raiz aqui, ou qualquer outro órgão que esteja retirando sacarose dos elementos crivados do floema. Então, como a sacarose está saindo aqui, ela vai passar por uma ou mais células intermediárias até chegar ao dreno. Mais adiante eu vou mostrar isso em detalhes, tá? Então aqui, como a sacarose está saindo, isso vai gerar um efeito osmótico. Então potencial osmótico aqui vai ser de menos 0,7. Essa figura está errada, tá? Tem 0,7, mas é um valor negativo. Sempre em potencial osmótico nós vamos estar trabalhando com valores negativos, né? Porque o valor máximo vai ser o da água pura, que é igual a zero. Então isso aqui seria menos 0,7. Consequentemente, isso gera uma pressão menor. Então, você vê que a pressão aqui está de 0,3 e o potencial hídrico aqui vai acabar se tornando maior também, porque ocorreu um aumento no potencial osmótico. Então o potencial hídrico aqui está em menos 0,4 megapascal. A tendência é que esse potencial hídrico aqui seja mais alto do que o potencial hídrico do xilema, que nesse nosso exemplo aqui ele está em menos 0,6. Então daí tem esse movimento de água saindo do floema e indo para o xilema próximo ao dreno. Tá? Então pode haver esse movimento de água subindo via xilema e descendo via floema, principalmente se os drenos estiverem nas raízes. Se tiver em outra parte, né, pode ocorrer também esse movimento de água, mas não subindo e descendo como nós estamos observando aqui. Então vai ocorrer essa saída de água normalmente para o xilema, como eu mostrei. Isso vai fazer com que o potencial hídrico e consequentemente o potencial de pressão aqui fiquem mais
aliás, o potencial fica mais alto e o potencial de pressão fica mais baixo. Então observe que lá em cima, próximo ao dreno, aliás, próximo à fonte, o potencial de pressão está em 0,6 megapascal e próximo ao dreno, o potencial de pressão está em 0,3 megapascal. É isso daqui que é importante para o fluxo no floema. Tá essa diferença de potencial de pressão aqui. Então isso daqui é o que gera o movimento por fluxo de massa dentro do floema. Se a pressão em cima ou se a pressão próxima à fonte for maior do que a pressão próxima ao dreno, isso vai fazer com que a seiva no floema seja empurrada em direção ao local que tem menos pressão. E quando a seiva é empurrada, todos os solutos que estão dissolvidos aqui são empurrados junto com isso. Então, dados experimentais demonstram isso, que exatamente a velocidade de movimento de água, medida com técnicas de ultrassom, por exemplo, é a mesma da velocidade do movimento de solutos, por exemplo, líquidos coloridos colocados no floema, ou até movimento de sacarose marcada radioativamente com carbono 14, né, dá para ser medido assim, e se observa que o movimento dos dois é com a mesma velocidade, ou seja, é o fluxo de massa que está ocorrendo pela diferença de pressão. Então esse modelo, como eu falei, ele depende ainda de alguns dados para ser totalmente aceito, mas na maioria dos casos ele funciona muito bem, principalmente no caso de plantas herbáceas e de árvores com porte menor. Esse modelo funciona muito bem, explica muito bem os dados experimentais obtidos e todos os valores calculados de fluxo de seiva e por aí vai, tá? No caso de algumas árvores, ele não funciona muito bem pelo seguinte. Deixa eu voltar aqui só para comentar isso. No caso de algumas árvores, ele não explica muito bem pelo seguinte. Muitas árvores fazem o carregamento, aliás, todas as árvores conhecidas até agora, estudadas até agora, fazem o carregamento não pela via apoplástica, mas pela via simplástica. Então, esse carregamento pela via apoplástica, ele ocorre com gasto de ATP. Daqui a pouco eu vou demonstrar como é que é isso. E ele tem a capacidade de concentrar mais sacarose no elemento crivado aqui próximo à fonte. O carregamento pela via simplástica, que não ocorre com gasto de ATP, ele permite o transporte de sacarose, até porque vai ter uma diferença, porque de toda forma vai estar entrando sacarose próximo à fonte e vai estar saindo sacarose próximo ao dreno, mas ele não tem a capacidade de gerar um aumento muito grande na pressão. Então, como é que as árvores que precisam mandar sacarose, transportar seiva a uma distância muito maior do que plantas herbáceas, conseguem manter essa diferença de pressão, sendo que elas não conseguem gerar esse gradiente tão alto, como no caso de plantas herbáceas. Então, isso seria uma explicação para não aceitar o modelo do fluxo de pressão para movimento no floema, aliás, e inclusive chegou-se a algumas teorias de que provavelmente no caso de plantas, intermediariamente em alguns locais do caule ou das raízes, iriam existir transporte ativo de sacarose para concentrar sacarose em determinados elementos crivados do floema, para que daí gerasse a pressão necessária para o movimento. Tá? Qualquer coisa vocês observam no nosso livro texto que essa teoria ainda é discutida, tem alguém que ainda defende ela. Existem outras teorias também, tá? Para o transporte no floema. Tem umas que dizem que na verdade existe realmente essa pressão positiva, mas que essa pressão ela é controlada principalmente pelos drenos. A partir do momento que o dreno vai gerando a retirada de solutos, ele vai gerando a diferença de pressão. E não é uma pressão gerada pelo carregamento e pelo descarregamento ao mesmo tempo. Tá? Então qualquer coisa que vocês observam tem uma explicação dessas teorias lá no livro, mas a teoria mais aceita é essa por diferença de pressão. Então no caso de árvores, parece que isso funciona muito bem a partir de dados experimentais que surgiram mais recentemente. Isso aqui é um estudo feito com árvores. Infelizmente, ele foi feito apenas com plantas nativas do hemisfério norte, do
da América do Norte, aliás, né, mas provavelmente vai funcionar assim com a maior parte das árvores. Precisa de mais estudos para confirmar isso, né, é claro. Mas observem aqui que a gente tem o seguinte: tem no eixo Y aqui resistência ao movimento de seiva no floema, e tem no eixo X a distância em relação ao ápice da árvore. Né? Então aqui eles chegaram a árvores com 10 até mais metros. Você vê que essa escala aqui ela é logarítmica. Tá? Então tem árvores bem altas aqui sendo medidas, né, de acordo até com o tamanho delas, né, árvores da mesma espécie, de porte menor, de portes maiores e por aí vai. Então o que acontece é o seguinte: quanto maior a distância em relação ao topo da planta, menor a resistência ao movimento dentro do floema. Ok? Então vocês observam claramente essa relação negativa, né? Quanto maior o porte da planta, menor a resistência. Por que, que a resistência no floema vai ficando menor quando o porte da planta vai aumentando? Então até isso foi medido nesse trabalho aqui, né, publicado em 2017. Então, por exemplo, o raio do elemento crivado ele é maior. Quanto maior a distância, maior o diâmetro do elemento crivado do floema. E quanto maior for o diâmetro do elemento crivado do floema, menor é a resistência. Né? Então isso é bem lógico. Vocês até vão estudar isso em disciplinas de irrigação. Se eu quero transportar mais água num sistema de irrigação, eu vou colocar canos de diâmetro maior. Além disso, além de ter diâmetro maior, eles têm comprimentos maiores. Então, se um elemento crivado do floema tem comprimento maior, dá para ver essa relação positiva aqui também, isso significa que vai ter uma quantidade menor de placas crivadas em que a seiva do floema vai ter que atravessar. Então, consequentemente, a resistência também vai ser menor durante esse movimento. O próprio diâmetro da placa crivada, ele tende a ser maior quanto maior é o porte da árvore. Ok? Então, observa aqui na figura da letra D que também vai tendo essa correlação positiva. A única correlação que eles não encontraram aí foi de número de placas crivadas, que é o que está mostrado na letra E aqui, número de placas crivadas em relação ao porte da árvore. Então não teve nenhuma correlação aqui. Mas diâmetro do elemento crivado, comprimento e raio da placa crivada vai se tornando maior. Consequentemente, a resistência vai ficando menor. Por isso que a gente tem, quando observa aqui na letra A, a gente vai tendo uma distância, quanto maior a distância em relação ao topo da árvore, menor é a resistência dos elementos crivados do floema para o transporte de seiva. Então é como se eu pegasse essa figura aqui e se eu colocasse diversas células de elementos crivados de cima até embaixo, então quanto mais fosse se distanciando em relação ao topo, maior vai ficando o diâmetro dessas células, maior vai ficando o diâmetro da placa crivada aqui e maior vai ficando o tamanho dessas células também. Então isso explica porque que mesmo as árvores tendo um porte muito maior, não tendo a capacidade de gerar uma pressão tão alta quanto plantas que fazem o carregamento pela via apoplástica conseguem, ainda assim conseguem transportar seiva no floema de forma eficiente. Exatamente, tá, por causa dessa diminuição da resistência. Então isso é o trabalho mais interessante que nós encontramos aí nos últimos 20 anos, pelo menos, para explicar o movimento do fluxo de seiva em árvores dentro do floema. Então falta ser estudado em espécies de outros ecossistemas. Todas essas plantas aqui são nativas da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos. Então tem que se estudar isso em florestas tropicais também para ver se é a mesma coisa. Mas por enquanto é o dado mais interessante que nós temos para explicar uma coisa que fazia com que os fisiologistas quebrassem muito a cabeça, tá? Como é que uma árvore de porte muito maior consegue mandar seiva no floema, sendo que ela não consegue gerar uma pressão tão alta próxima à fonte, ok? Uma outra coisa que falta ser resolvida é com relação às gimnospermas. Então, eu comentei rapidamente de que nas angiospermas, o transporte no floema ele é feito em células muito especializadas, chamadas de elementos crivados, ou elementos de tubo crivado. Tá? Vocês vão encontrar livros chamando a mesma célula com dois nomes diferentes.
Só que no caso de gimnospermas, não existe uma célula também especializada no transporte, mas não tão especializada quanto os elementos de tubo crivado, que são as chamadas células crivadas. Elas são menores, elas não se alongam muito e elas não têm muitas placas crivadas nas suas extremidades. E uma outra coisa interessante é que elas são ligadas umas às outras através do retículo endoplasmático liso, que é esse REL aqui mostrado. Ou seja, além de ter placas de diâmetro menor, aberturas menores, aliás, em número menor, e ainda ter uma organela, uma grande organela membranosa ali entre elas, que é o retículo endoplasmático liso, então a gente já imagina que a resistência ao fluxo de seiva aqui vai ser muito maior do que num elemento crivado de uma planta angiosperma. Então é isso uma coisa, né, que ainda precisa ser muito melhor estudada, como é que é possível ocorrer essa diferença de pressão para superar a resistência que provavelmente é maior nas gimnospermas, a menos que se descubra características novas das células crivadas, mas por enquanto a gente entende que é uma resistência muito maior e consegue mandar seiva de forma eficiente até a parte de baixo. Isso aqui foi uma foto de microscópio feito no Pinus resinosa, que é uma árvore que atinge grande porte, né? Então, como é que ela consegue manter uma eficiência de transporte no floema, tendo um tecido vascular nesse floema não tão desenvolvido como no caso de angiospermas, né? Então, isso são estudos que com certeza vão surgir, né, e vão explicar melhor como é que isso acontece mais adiante, né, na fisiologia vegetal. Bom, o carregamento, quando ele ocorre pela via apoplástica, ele ocorre com gasto de energia metabólica, como eu já comentei aqui. E daí, quando se faz o seguinte experimento, provoca uma diminuição no processo de carregamento. Então, por exemplo, se você tem uma folha ou um pecíolo de uma folha, que isso aqui foi feito em pecíolos de folhas, tá? Transportando seiva normalmente, por exemplo, a 30 graus e coloca ele no ambiente resfriado imediatamente, então o que a gente observa é uma redução na taxa de translocação, que depois volta a se recuperar, mesmo na temperatura baixa. Então vê que aqui continuou a 1 grau Celsius e a velocidade de transporte foi voltando, né? Então quando volta a uma outra temperatura mais elevada, ela inclusive se mantém aqui, né? Voltou e depois foi se equilibrando, né? Foi voltando mais ou menos ao nível que ela tinha antes. Por que ocorre essa redução? Aí a gente já entende, né? Porque quando baixa a temperatura, diminui todo o metabolismo, inclusive a síntese de ATP. Então por isso que o processo de carregamento diminui. Mas por que ele volta a se recuperar? Ele volta a se recuperar porque o carregamento ele ocorre com gasto de energia, mas não é um gasto muito intenso de energia. Na verdade é um gasto muito baixo comparado a diversos outros processos metabólicos. Então por isso que a produção de ATP diminuiu. Mas como a planta tem energia armazenada, ela volta a recuperar o transporte e durante algum tempo ela vai manter no mesmo nível. É claro que se mantesse essa inibição aqui por muito tempo, aí sim, depois de um período relativamente longo, iria haver inibição para valer mesmo no processo de carregamento. Então o carregamento, né, como eu comentei, ele pode ser pela via simplástica, quando ele não ocorre, quando a sacarose, principalmente, né, está mostrando aqui açúcar, mas principalmente sacarose. Vou mostrar daqui a pouco uma variação disso, né? Então, quando esse transporte de açúcares ele ocorre simplesmente sem atravessar membranas plasmáticas de células vizinhas, ele ocorre sempre a partir de plasmodesmos e vai se concentrando cada vez mais, né? Porque aqui você vê que isso aqui é um desenho mostrando células do mesofilo que estão fazendo fotossíntese e que ao mesmo tempo transportam açúcares entre elas, até chegar no elemento crivado do floema. Não, então chegou aqui no elemento crivado do floema, que está sendo mostrado como essa parte mais interna aqui do feixe vascular. Tá? Isso aqui é um feixe vascular que está conectado à nervura menor da folha.
Então, quando esses açúcares chegam aqui, ele vai, a partir do momento que ele chega no feixe vascular, então vai sair para uma nervura maior, até chegar na nervura principal da folha e ser mandado para toda a planta. Então, esse é o carregamento pela via simplástica, que ocorre no caso de árvores, né, como eu acabei de comentar. E esse aqui é o carregamento pela rota apoplástica, que ele ocorre na maioria das plantas herbáceas, tá? E principalmente nas plantas cultivadas ocorre muito dessa forma. Então, o carregamento apoplástico significa que em um determinado momento o açúcar ele vai ter que atravessar a membrana plasmática da célula do mesofilo ou da célula da bainha do feixe vascular. Provavelmente vocês lembram da bainha do feixe vascular quando a gente comentou sobre fotossíntese do tipo C4. Então, no caso de planta C4, a própria célula da bainha do feixe vascular que vai estar produzindo açúcares, que é o único local da planta C4 que faz as reações de carboxilação da fotossíntese, elas já transportam diretamente esse açúcar para os elementos crivados do floema. Então já é um processo até mais curto para mandar esses açúcares para outras partes da planta. No caso de outras plantas que não fazem fotossíntese do tipo C4, elas podem utilizar as células da bainha do feixe vascular como intermediárias do processo de carregamento. Então é isso que está ocorrendo, né, sendo mostrado aqui. Isso aqui seria a célula da bainha do feixe vascular que não está fazendo fotossíntese, no caso dessa planta aqui, isso aqui seria uma planta C3, ou está fazendo numa intensidade muito pequena comparada às outras células do mesofilo, porque ainda existem alguns cloroplastos aqui, né, que podem fazer alguma fotossíntese, mas num nível muito menor. E daí, quando o transporte de açúcar atravessa as duas membranas plasmáticas aqui e se acumula no complexo chamado célula companheira e elemento crivado, que sempre célula companheira está muito interligada com o elemento crivado, por isso que muitas vezes quando a gente obtém dados experimentais a gente diz o açúcar foi transportado para o complexo célula companheira elemento crivado, tá? Então vocês vão encontrar isso, né, para quem pesquisar nessa área. E daí quando esse açúcar chega aqui, aí ele é transportado para outras partes da planta. Então é esse transporte atravessando membranas plasmáticas que ocorre com gasto de energia. Mas isso daqui não é nada de novo para a nossa disciplina. Eu já expliquei isso lá em transporte de solutos, né, quando eu comentei sobre nutrição mineral. Então, como é que ocorre o transporte de sacarose atravessando membrana plasmática aqui? Ocorre em duas etapas. Em primeiro lugar, tem uma bomba de H+ ATPase jogando íons H+ do lado do citosol aqui, ou citoplasma, né, que é o que está mostrado em azul mais claro, para a parede celular. Então, consequentemente, a parede celular fica mais rica nesses íons H+, o pH dela vai ficar mais baixo. E depois, esse gradiente de íons H+, ele é utilizado para transportar sacarose pelo um simporte, que é esse daqui. Tá? O transportador de sacarose ele é um simporte que ele transporta ao mesmo tempo íons H+ e sacarose. Então nem precisa explicar novamente que a sacarose ela pode estar numa concentração menor aqui na parede celular do que no citossol ou no citoplasma da célula do complexo elemento crivado, célula companheira aqui, né? Porque mesmo que a sacarose esteja em concentração menor, mas quando a gente leva em conta um simporte, a gente leva em conta o potencial eletroquímico dos dois solutos que estão sendo transportados ao mesmo tempo, tanto dos íons H+ quanto da sacarose. Ok? Qualquer coisa vocês voltam lá nos slides ou na aula de transporte de solutos, quando eu falei sobre nutrição mineral, que tem essa explicação mais detalhada lá, né? Inclusive envolvendo cálculos. Então, mas o que é importante aqui, né, é que a planta então ela consegue acumular ativamente, por isso que ela consegue gerar uma pressão até maior no complexo célula companheira elemento clivado aqui, e isso gera então uma diferença de pressão maior entre a fonte e o dreno, né? E aí vai permitir esse transporte de sacarose
que ele ocorra até com uma velocidade e com uma eficiência maior em plantas que fazem o carregamento pela rota apoplástica. Tá? Então isso é o mais evoluído, digamos assim, dentro dos processos de carregamento no floema. Existe uma outra coisa muito interessante que ocorre na família Cucurbitácea e em algumas outras plantas, que é um processo, uma rota simplástica de carregamento chamada de aprisionamento, aliás, de polímeros, que é o seguinte, tá? Eu já comentei sobre os açúcares da família da rafinose, então rafinose, estaquiose, verbascose. Está mostrado aqui apenas rafinose, mas os outros dois que eu comentei, né, podem ocorrer também. Então observem o seguinte, aqui tem a célula da bainha do feixe vascular, em que sacarose está vindo para cá, pode vir de alguma célula do mesofilo, pela rota simplástica também, apesar de não estar mostrando aqui, tá? Então essa sacarose está chegando e ela vai, e pode ocorrer também até pela rota apoplástica, tá? No caso dessas plantas, algumas delas têm o carregamento pela rota simplástica e pela rota apoplástica ao mesmo tempo. Mas essa sacarose que está chegando aqui, ela vai ser transportada via plasmodesma para a célula intermediária, que está aqui depois, né, da célula da bainha do feixe vascular, que pode ser uma célula companheira também, tá? Ou pode ser uma célula de outro tipo. E aí o que é que acontece? Ao chegar aqui, a sacarose ela se liga a um resíduo de galactose, que pode ser originário, por exemplo, de glicose, simplesmente glicose modificada. E aí ela produz um açúcar maior, um oligosacarídeo, porque tem mais um resíduo ligado. Então, qual que é o esquema anatômico que tem nessas plantas? É que o plasmodesma que liga a célula da bainha do feixe vascular e a célula intermediária, ela não permite que a rafinose, ou a estaquiose, ou a verbascose retornem, porque ele tem um diâmetro que impede. Né? O simples diâmetro dele impede o retorno dessa molécula maior. Permite a passagem de sacarose, mas impede o retorno da rafinose. E os plasmodesmos que ligam a célula intermediária com o elemento crivado, eles têm diâmetro maior, então eles permitem a passagem da rafinose. Como o elemento crivado está transportando seiva via fluxo no floema para outros locais, então a tendência é que a rafinose esteja sempre com energia química maior na célula intermediária do que no elemento crivado, permitindo sempre esse movimento aqui, né, a favor do seu potencial eletroquímico. A sacarose ela também vai tender a estar sempre com um potencial eletroquímico maior na célula da bainha do feixe vascular do que na célula intermediária, porque ao chegar na célula intermediária, a sacarose é convertida em rafinose. Então tem sempre essa tendência de sacarose estar se movimentando aqui. Então essas plantas, é claro que elas gastam energia aqui, tá? Elas não estão gastando energia para fazer o processo de carregamento. Elas estão gastando energia para ligar a galactose à sacarose. Mas, ao mesmo tempo, todo esse açúcar está sendo transportado ao mesmo tempo. Então isso é um gasto de energia menor do que o carregamento pela rota apoplástica. Se isso traz alguma vantagem para essas plantas, isso ainda precisa ser pesquisado, precisa ser analisado, porque é muito complicado estudar, né, todas essas características em ambientes naturais, né, se isso tem alguma importância ecológica para essas plantas, né, então não se sabe ainda. Mas é uma forma bem interessante e com gasto de energia metabólica menor de fazer o carregamento pela via simplástica e que, por sua vez, são plantas de grupos botânicos muito evoluídos. As cucurbitáceas têm alterações muito interessantes, né, que ocorreram ao longo da evolução. Então, com certeza, provavelmente, né, isso traz alguma vantagem também evolutiva e ecológica para essas plantas. Ok? Bom, eu já falei de carregamento, então deixa eu falar agora sobre descarregamento. Descarregamento é exatamente o contrário do carregamento, né? Enquanto o carregamento é o acúmulo de açúcares nos elementos transportadores do floema, o descarregamento é exatamente a retirada desses açúcares. Então, o descarregamento ele também pode ser pela rota simplástica e pela rota apoplástica. Eu estou mostrando na figura A aqui um descarregamento pela rota simplástica.
Então tem aqui o complexo célula companheira elemento crivado, ligado por plasmodesmas entre células intermediárias até chegar na célula adreno. Porque quase sempre a gente não vai encontrar uma ligação direta entre célula companheira e elemento crivado e a célula adreno, aquela célula que está consumindo realmente os açúcares. Sempre vão ter algumas outras intermediárias. Mas se toda essa rota ocorrer, né, sem atravessar a membrana plasmática, então ela é chamada, né, de rota simplástica. Ou então o descarregamento ele pode ser pela rota apoplástica. Tá? Então vai atravessar a membrana plasmática e sair em algum determinado ponto, ou mais distante em relação à célula adreno. Você vê que aqui saiu em um local relativamente distante e depois o transporte ocorreu pela rota simplástica, mas nesse ponto aqui ele foi pela rota apoplástica. Pode ser numa região intermediária, como está mostrado aqui, ou pode ser bem próximo já à célula adreno. Então o transporte foi pela via apoplástica aqui até chegar bem próximo à célula adreno e só depois é que ele ocorreu pela rota apoplástica. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser o dreno de uma raiz em crescimento, né? Uma raiz que está consumindo açúcar, está tendo divisão celular. Então, o floema, próximo a uma raiz de crescimento, ele não chega a uma conexão vascular até aquela célula ali. Mas pode ser que em outros órgãos dreno a conexão vascular seja bem próxima, né, à célula dreno, mas quase nunca tem essa ligação direta, né, essa ligação muito próxima entre elas. Bom, então o processo de descarregamento, quando ele ocorre pela rota apoplástica, ele ocorre com gasto de ATP. É a mesma coisa, tá? Inclusive, muitas vezes a proteína transportadora que serve para fazer o carregamento, ela também serve para fazer o descarregamento, apesar de que existem outras proteínas transportadoras. Até agora só se descobriu o Symporte que faz isso, ou Symportes diferentes, né, que fazem isso, utilizando exatamente o gradiente de H+, que é o que está mostrado aqui, tá? Então a sacarose vem pela rota simplástica, vai ocorrer transporte aqui com gasto de ATP, porque é o transporte pelo Symporte, que envolve então bombas de H+, né? Então aquele transporte ativo secundário que a gente já estudou. E se ele for pela rota simplástica, ele ocorre também com gasto de ATP, mas é um gasto de ATP menor. Tá? Essas setas aqui elas mostram a rota simplástica. Deveria estar mais claro, né, para a gente observar as conexões aqui. Pela rota simplástica não vai ter o gasto de ATP necessário para o transporte ativo secundário na membrana. Mas ao mesmo tempo a sacarose que está chegando ali, ela vai estar sendo utilizada para alguma coisa. Então, por exemplo, ela vai estar sendo utilizada para a produção de novas células da raiz. Ela vai estar sendo utilizada para a produção de flores, de sementes, de frutos, ou ela vai estar sendo acumulada em órgãos de reserva, como por exemplo tubérculos ou raízes tuberosas. De alguma forma, essa sacarose ela vai ser convertida em um outro composto, na célula adreno. E daí, quando ela é convertida em algum outro composto, isso aqui está sendo mostrado uma célula nova da folha, tá? Então a folha em formação, a partir do momento em que ela não consegue produzir ainda nessa energia para a sua própria manutenção, então ela passa um período da sua vida como dreno. E daí, então, pode ser que o transporte ocorra. O transporte normalmente em folhas dreno é pela via simplástica, tá? Mas tem experimentos sugerindo que ele pode ocorrer também pela via apoplástica em algumas espécies. E aí, no caso como esse açúcar ele vai estar sendo convertido, ele vai estar sendo, nesse caso aqui, ele está sendo convertido em proteínas e ácidos nucleicos, então está tendo gasto de energia, tá? Não diretamente pelo transporte, mas um gasto secundário. E é exatamente esse gasto de sacarose aqui que vai manter o gradiente para permitir o transporte pela rota simplástica, porque como a sacarose vai estar sendo utilizada, isso vai estar gerando um gradiente de potencial eletroquímico da sacarose que está vindo via elementos crivados do floema e aquela que está sendo consumida na célula dreno. Ok? Então isso a gente já estudou um pouco, né, sobre transportes quando eu falei lá em nutrientes, então é o mesmo princípio que nós temos aqui para o transporte de sacarose. Transporte quando o transporte
não é mais. Quando o transporte está dentro dos elementos crivados do floema, ele é por fluxo de massa, pela aquela diferença de pressão que eu comentei aqui. Mas quando sai dos elementos crivados do floema, aí é um transporte via gradiente, gradiente de potencial eletroquímico, que é um transporte por osmose, tá? Uma difusão, né? Basicamente, que é o nome mais correto. Bom, aqui eu já comentei, né, a rota apoplástica de descarregamento com gasto do ATP. Além dele ser utilizado, ele tem o gasto de ATP para o transporte via membrana plasmática aqui, tá? Então tem um gasto a mais. Mas muitas vezes compensa, tá? Mesmo tendo esse gasto a mais aqui de ATP, tanto para o carregamento quanto para o descarregamento, mas levando em conta de que o transporte via floema sempre é a longas distâncias, mesmo em plantas herbáceas, mesmo em plantas menores, ainda assim, se fosse um transporte por difusão, ele gastaria muito mais energia, tá? Se fosse ativo. Então esse processo de carregamento e descarregamento utilizando ATP, se a gente for comparar ao longo de toda uma planta, ele é um gasto muito menor do que se fosse um descarregamento e carregamento ao longo de célula a célula durante o transporte. Então por isso que ele é relativamente baixo, mesmo quando ele ocorre pela via apoplástica. Bom, então eu acabei de comentar, né, de que as folhas elas fazem um processo de transição de dreno para fonte. Então, da figura A até a figura D aqui, nós temos folhas isso aqui é da abobrinha, tá? Mas isso ocorre de forma geral para a maior parte das plantas, pelo menos as estudadas até agora, de que no início do desenvolvimento a folha é dreno, ou seja, ela pode até fazer fotossíntese, mas ela tem uma exigência energética muito maior do que a capacidade de produção. Então ela é dreno. Com o tempo ela vai se tornando fonte. E quase sempre ela vai se tornando fonte do ápice, ou quando é uma folha lobada como essa aqui da abobrinha, né, dos ápices, tanto do ápice principal quanto desses laterais aqui, até a base. A base é a última a se tornar fonte. Por que essas folhas estão escuras aqui? É que foi fornecido CO2 radioativo em uma outra folha totalmente expandida, e como esse CO2 radioativo se acumulou nessa folha jovem, então isso significa que ela estava obtendo carbono de outra folha, de outra fonte, e não dela mesma. Ela vai estar até obtendo carbono dela mesma, mas não em quantidade suficiente. Por isso que ela foi acumulando esses produtos radioativos. Mas com o tempo ela foi deixando de acumular, pelo menos em alguns locais. Ou seja, nesse momento aqui da figura B, o ápice dela já conseguia produzir energia para a sua própria manutenção. Mas as outras partes continuavam consumindo açúcares que vinham de outras regiões da planta, né? Então vocês veem que vão ocorrendo inclusive essa alteração no transporte, né? Então algumas nervuras que estavam transportando açúcares para a folha, elas passam a transportar açúcares das folhas para outras partes da planta, ok? Vai ocorrendo realmente essa transição. Ou outras células crivadas do floema e suas células companheiras vão sendo sintetizadas para poder manter o transporte, porque inclusive quando a folha vai crescer, ela vai produzir muito mais açúcares, então ela vai precisar de muito mais nervuras espalhadas ao longo do mesofilo, que vai aumentando de tamanho, né? Como a gente observa aqui da letra A até a letra D. Então isso significa que o transporte vai aumentando também. Tá? Então essa é a transição de dreno para fonte que ocorre em folhas. E tem uma outra transição bem interessante que ocorre em plantas, que é quando ela vai alterando os seus próprios drenos. Então, por exemplo, quando uma planta tem apenas crescimento vegetativo, o principal dreno dela vão ser as raízes. Durante boa parte da vida de uma planta, o dreno é a raiz. Mas, e é claro que ela vai estar sempre produzindo folhas jovens, então quando a folha não tem capacidade de suprir a sua própria energia, ela é dreno também, mas logo a folha se expande e passa a ser fonte, enquanto que outras jovens vão sendo produzidas, né? Mas chega um momento crucial
em que a planta começa a produzir flores para se reproduzir. E depois que ela produz flores, aí ela vai produzir sementes, frutos, ou seja, o dreno da parte de cima, normalmente das partes de cima, né, pode ser que as flores às vezes surjam nas gemas laterais da planta, mas esses drenos aqui da parte aérea, eles passam a ser muito maiores e passam a ser muito mais competitivos do que as raízes. Então daí a planta vai ter que fazer um balanço, né? As folhas estão produzindo açúcares, então elas vão ter que contrabalancear o que é que está indo para as raízes e o que é que está indo para as partes aéreas. Ok? Então como é que as plantas fazem esse controle aí do processo de transporte? Então, por exemplo, isso aqui é tão forte que talvez muitas vezes vocês já tenham trabalhado com mudas de espécies frutíferas em que elas são obtidas por estacas e que elas produzem flores e frutos muito jovens. Então, por exemplo, às vezes você compra mudas enxertadas de mangueira ou de cajueiro, que elas produzem frutos ali no primeiro ano. E qual que é a recomendação agronômica para isso? Retire os frutos, porque se você não retirar, vai prejudicar o crescimento de raízes dessa planta, né? Por quê? Por causa da competição entre drenos. Mas como é que a planta em si, fisiologicamente, ela percebe que um dreno deve competir com o outro, né? Que ele deve preferencialmente transportar mais açúcares de um para o outro. Então isso é bem interessante. Isso pode ocorrer de diversas formas, tá? Mas uma bem interessante e que está ligada à teoria da diferença de pressão que nós comentamos, que eu comentei hoje aqui, é o seguinte: a regulação na partição de assimilados, que é assim que é chamado, né? Então os assimilados, os fotossintatos, né? O açúcares produzidos a partir da fotossíntese, a partir do momento em que eles chegam nos elementos crivados do floema, eles podem ir para diversos drenos de acordo com a diferença de pressão. Então, por exemplo, se um dreno que está lá na raiz está utilizando açúcar com mais intensidade do que um dreno que está em um local intermediário ali do caule, isso significa que os açúcares vão estar saindo com muito mais velocidade do floema que está próximo aqui ao dreno e, consequentemente, a pressão aqui vai ser menor também. Então, o potencial de pressão aqui vai ser menor. Por quê? Então, é baseado naquela teoria que a gente estudou hoje. Porque o potencial hídrico vai tender a ser maior aqui, já que os solutos estão saindo. O potencial osmótico vai ser maior também. E daí vai sair mais água do elemento crivado aqui próximo ao dreno. E se vai sair mais água, então a pressão vai tender a ser menor aqui nessa célula. Então, por exemplo, do que em uma célula que tivesse um local intermediário aqui. Então, essa diferença de pressão aqui, se a pressão, por exemplo, em um outro dreno que tivesse um local intermediário aqui e que está consumindo açúcar com uma intensidade menor do que aquele que está mais abaixo, for maior, então isso significa que, preferencialmente, para onde é que vai ocorrer o fluxo de seiva? Para o local que tem menos pressão. Então, muitas vezes, a diferença de pressão é o que explica o fluxo de seiva no floema. Então, por exemplo, a partir do momento que a planta produz flor, se a flor e toda a estrutura reprodutiva começa a consumir açúcar com uma velocidade muito mais intensa do que as raízes, isso vai significar que a raiz ela não vai ter uma capacidade tão grande de reduzir a pressão no floema quanto no caso das flores. E daí, preferencialmente, como a pressão vai estar mais baixo no local próximo à flor, então, preferencialmente, a seiva que está saindo do floema aqui dessa folha, ou de todas as folhas maduras, ela vai se deslocar com uma velocidade maior para o dreno que está consumindo esses açúcares. O dreno que está consumindo menor, ele vai continuar recebendo açúcar, só que numa intensidade menor. Então isso é bem interessante porque permite inclusive a planta regular o seu processo de transporte. Tá? Então, de acordo com a velocidade com que o dreno consome açúcares, isso vai repercutir no potencial do floema e, consequentemente, vai fazer com que o movimento de seiva, apenas por uma diferença física entre o local que está produzindo e o local que está consumindo açúcar, direcione com mais intensidade esses açúcares para as flores, aliás, do que para as raízes.
É claro que se a planta, imagina, você colocou ali uma situação de falta d'água, em que a planta precisa aprofundar a raiz, então vai ter um sinal químico, que normalmente é um sinal hormonal, que vai dizer, vamos investir mais em raízes. Então, consequentemente, as raízes vão consumir mais açúcares, vai diminuir mais a pressão aqui próximo à raiz, e aí o fluxo, ao invés de ir para a flores, vai para a raiz. Por isso que plantas que investem mais em raiz vão produzir menos, vão é, uma planta que sofre estresse hídrico, por exemplo, ela vai ter uma produção de grãos menores, de flores menores, né? A produtividade agronômica dela vai ser menor também, mas ela vai sobreviver melhor naquele ambiente. Ok? Então é daí que é basicamente pela diferença de pressão que as plantas controlam o fluxo de seiva no floema. Ou, né, na verdade, isso daí é chamado de partição de assimilados. Então isso é bem interessante que controlando partição de assimilados também, é uma coisa que o pessoal do melhoramento genético foi desenvolvendo ao longo do tempo para obter cultivares cada vez mais produtivas. Então, por exemplo, aqui a gente tem da introdução de cultivares ao longo de anos, né, obtidos através de melhoramento genético, e basicamente não ocorreu alteração na massa seca da parte aérea. Então, isso foi se mantendo constante ali quase durante 100 anos mais ou menos. Mas a produção de grãos aqui está aumentando. Por que a produção de grãos está aumentando? Porque tem uma coisa que normalmente o pessoal do melhoramento genético utiliza, que é o chamado índice de colheita. O índice de colheita que está mostrado aqui. O que é índice de colheita? É biomassa de acordo com o seu interesse econômico em relação à biomassa total da planta. Então, como aqui eles avaliaram produção de grãos, então seria exatamente o peso dos grãos em relação ao peso total da parte aérea das plantas. Então, não ocorreu alteração na massa total da parte aérea, mas ocorreu alteração na produção de grãos. Por quê? Porque cada vez mais biomassa foi sendo direcionada para os grãos, ao invés de ser direcionada para galhos, novas folhas, né, e por aí vai. Qualquer outra estrutura que não tivesse interesse econômico ali. É claro que isso tem a ver com a parte econômica. Se você fosse ver do ponto de vista de sobrevivência da planta, a necessidade provavelmente seria diferente. Mas como isso daqui é uma planta cultivada e cultivada em condições ótimas, né, pelo menos do ponto de vista agronômico, como por exemplo nutrição adequada no solo, irrigação adequada e várias outras características, né, controle de insetos e por aí vai. Então por isso que foi se permitindo, ao mesmo tempo que o pessoal foi controlando ou foi trabalhando com melhoramento genético para ter uma regulação melhor na partição, foi se obtendo, né, essa possibilidade de aumento na produção de grãos. Mas é claro que porque os fatores ambientais também foram sendo controlados, né? Isso aqui não é uma pressão natural de seleção. Bom, e a partição é aquilo ali que eu comentei, mas tem uma outra coisa que eu também já comentei, mas eu já comentei lá na parte de reações de carboxilação da fotossíntese, que é a regulação na alocação de carbono. Então, basicamente, a regulação na alocação, ou seja, a alocação é a curta distância, né? Então, por exemplo, a alocação é dentro da célula. Então, aqui eu tenho uma separação entre cloroplasto e citosol. Então, eu já comentei isso, né? De que a partir do ciclo de Calvin-Benson, os açúcares que normalmente saem na forma de triose fosfato, eles podem ser utilizados para a síntese de amido e daí se acumulam como reserva temporária nos próprios cloroplastos para serem utilizados à noite para manter o transporte de sacarose, ou se a demanda estiver sendo muito alta, aí essa triose fosfato ela é transportada até o citosol e é utilizada para a síntese de sacarose. Né? Então aí quando ela é utilizada para a síntese de sacarose, aí ela vai seguir para o floema, tá? Para os elementos crivados, tudo que a gente viu aqui nessa aula de hoje. Ou vai ser utilizada na reserva. Essa sacarose ela pode se acumular temporariamente no próprio vacúolo da célula, mas essa
reserva ela normalmente não é muito significativa não, tá? Pelo menos para a maior parte das plantas. A tendência é que ela vai sendo transportada. E quando essa sacarose vai sendo transportada, cada vez que ela vai sendo mais transportada, mais vai havendo estímulo na síntese de sacarose, porque ocorre estímulo na síntese, na atividade, aliás, da sacarose fosfato sintase, né? Na verdade eu circulei errado aqui, né? A enzima está um pouco abaixo, né? Que utiliza a enzima sacarose fosfato sintase, ela está mais ou menos aqui, está no processo, e tem também a frutose 1,6 bisfosfatase, tá? Que está mais ou menos aqui. Eu já comentei isso daqui, lá em relações de carboxilação da fotossíntese, tá? Mas então, quando a sacarose vai saindo aqui, estimula a atividade dessas enzimas, que por sua vez estimula a entrada o transporte de triose fosfato para o citosol e estimula a síntese de sacarose. Então, quanto mais sacarose sair, mais sacarose é sintetizada no citosol. Se por sua vez ocorrer uma diminuição no transporte, ou seja, os drenos deixam de funcionar com tanta intensidade, que pode ser provocado por um efeito ambiental, por exemplo, diminuiu a água no ambiente, então a planta diminui o seu crescimento, né, que é um dos primeiros efeitos da falta d'água que eu também já comentei lá. Então a planta diminui diminui o transporte, então passa a acumular sacarose no citosol, que por sua vez inibe essas duas enzimas aqui, e daí inibe também a síntese de sacarose no próprio citosol. Consequentemente, vai haver um estímulo na síntese de amido até certo ponto, tá? Porque essa capacidade de acúmulo de reservas de amido nos cloroplastos ela é temporária. Então, se a inibição na utilização de sacarose for muito prolongada, for de algumas semanas ou até alguns meses, então vai ocorrer inclusive inibição no ciclo de Calvin-Benson, tá? O próprio acúmulo de açúcares aqui inibe o ciclo de Calvin-Benson, né, em algumas plantas que demoram muito tempo sem conseguir utilizar as reservas de açúcares. Então tem vários experimentos mostrando isso, inclusive, tá? Não só efeitos de estresse, mas quando você inibe a utilização de reservas, você inibe tanto a síntese de sacarose quanto a fotossíntese a longo prazo. E por sua vez, quando se estimula a utilização de reservas, estimula a síntese de sacarose e a longo prazo estimula inclusive a fotossíntese. Então, por exemplo, quando se faz experimento de plantas que deixa apenas uma folha como fonte e inibe todas, ou retira todas as outras folhas, ou escurece todas as outras folhas, né, bota elas todas em ambiente sombreado e deixa apenas uma exposta ao sol, então com o tempo a fotossíntese nessa folha, na única que ficou ali exposta ao sol, ela vai ser ampliada também, tá? Ela passa a funcionar com mais intensidade. Por quê? Porque ela vai ser a única fonte que tem ali presente na planta. Então todo esse processo ele vai ser estimulado. Ok? Então esse balanço entre alocação e partição ele é muito importante para a sobrevivência das plantas. Nem precisa mais lembrar, né, que a planta está no germina e completa todo o seu ciclo de vida no mesmo local. Então vai ter situações do dia, situações do ano que as condições vão ser boas, vão ter situações do ano e do dia que vão ser ruins, que vão prejudicar o desenvolvimento da planta. Então ela precisa ter uma regulação muito precisa no que ela pode acumular de açúcares e no que ela pode utilizar para os seus processos de crescimento. Então uma das formas de se fazer isso é exatamente regulando a alocação e o transporte. Eu falei de que essa regulação da partição ela pode ser feita por diferença de pressão, né, quando eu comentei aqui sobre, no caso de plantas que começam a florescer, mas ela pode ser feita também através de hormônios vegetais. Mas aí, como hormônios vai ser assunto da terceira parte da disciplina, aí eu vou comentar como é que os hormônios influenciam também na alocação e na partição de assimilados em plantas, né? Então, por enquanto, a gente fica aqui nessa parte do transporte de solutos no floema. Na sequência, eu vou falar sobre respiração e metabolismo de lipídios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.